Liberdade, igualdade, fraternidade. Esse lema que compõe até hoje a Declaração dos Direitos Humanos partiu de um pensamento que revolucionou o século XVIII. Portanto, caro amiguinho, você já ouviu falar em iluminismo? Então, aperta o sininho e se inscreva no nosso canal, porque nós vamos falar disso agora. Antes do iluminismo não era fácil, obviamente. Nós tínhamos aí a colonização e as colônias vivendo submissas às metrópoles, sem liberdade. A questão da escravidão, que também já dominava aí as próprias colônias, né, inclusive o Brasil. Enquanto isso, nas metrópoles, as populações camponesas sofriam também com a questão da fome, miséria, não tinham um respaldo de quem estava no poder, que no caso aí era um rei, nós tínhamos as monarquias absolutistas no poder, né? Então o rei era o senhor de tudo, comandava as leis, né? Então nós tínhamos aí toda a questão política, econômica e judiciária passando por uma única pessoa. E claro que essa única pessoa vivia não só da exploração das suas colônias, como também da cobrança de impostos de populações que já passavam muita necessidade. Por outro lado, os burgueses, que eram pequenos comerciantes ou grandes comerciantes também, já tinham uma situação mais confortável em termos financeiros, porém também se revoltavam com essa situação do rei que cobrava também muitos impostos dos burgueses. Nobreza não pagava imposto, muito pelo contrário, vivia ali de festas e regalias financiadas, obviamente, pelo rei. Os burgueses, então, que tinham acesso à educação, vão se organizar. E essas mentes pensantes e bem entendidas do que era justiça ou não, vão criar um modo de pensar, um pensamento que vai revolucionar todo o período, que é o iluminismo. O iluminismo, então, queria tirar essa população das trevas, dar maior abertura para que os burgueses também pudessem crescer financeiramente, e tirar também, além do poder do rei, a influência da igreja que não deixava a ciência ganhar o seu espaço. E aí ganha destaque as características do iluminismo. A primeira delas é o racionalismo, ou seja, a razão, a ciência, você conseguir provar para o homem por meio de experimentos, não é? De experiências, a verdade. O homem nesse período era muito ligado ainda à religião, a igreja ainda tinha muita influência e escola e universidade era mesmo apenas para quem pudesse pagar. Ou seja, quando não era o nobre que tinha acesso à educação, era o burguês que tinha uma condição financeira muito melhor que o camponês e podia financiar tudo isso. Outra característica marcante era o naturalismo, ou seja, o homem tem seus direitos naturais, isso deve ser respeitado, e os iluministas queriam retomar essa questão. A terceira característica é o liberalismo, ou seja, a liberdade como condição natural do homem, né? Que no caso aí do iluminista condenava justamente a questão do absolutismo, da intervenção do Estado na economia, porque até então digamos assim, o sistema econômico vigente era o mercantilismo, que nós vimos que também já não cabia dentro, né, do pensamento iluminista, que na verdade pregava o quê? O livre comércio, a lei da oferta e da procura, e o mercantilismo, queira ou não, era um entrave para que esses burgueses iluministas crescessem economicamente, né? Muitos burgueses viviam justamente desse comércio, né? Entre colônias, porque alguns estavam nas colônias e viviam dessa exportação também,
outros que estavam na metrópole tinham, né, o seu comércio, as suas frotas de navio, outros estavam envolvidos também na questão da escravidão, enfim. Com relação ao comércio entre colônias, o que eles queriam era justamente, e com o início da industrialização na Europa, na Inglaterra mais especificamente, que está prestes aí a explodir, né, dentro da Revolução Industrial, o mercantilismo era um entrave para que esse comércio crescesse, visto que até então a colônia só comercializava com a metrópole, não havia expansão do comércio e os burgueses estavam buscando essa expansão. Por isso, pregavam o liberalismo econômico, a liberdade política e também que o homem tivesse como direito natural adquirido a sua liberdade, né, de todos esses sistemas aí que realmente representavam um entrave para o crescimento desses grupos. Quarta característica, a igualdade dos homens perante a lei, né? Os iluministas, eles não entendiam essa questão dos privilégios com base no nascimento. Então, nasceu nobre, tem todos os privilégios, inclusive não pagava impostos para o rei. Com relação ao camponês, que vivia no campo, na terra, né? Preso dentro daquele sistema ainda do trabalho no campo, sem estudo e vivendo para sua subsistência, nunca poderia subir, né? Ganhar a sua ascensão comercial. E o burguês, no meio disso tudo, estava louco para enriquecer e também ter seus privilégios, porque o burguês, apesar de algumas vezes frequentar a corte, ele nunca ia ser aceito como um nobre e também não aceitava essa condição de ter que pagar impostos. Então o burguês ficava sempre na zona de transição. Ele não era pobre, ele não era nobre, não tinha privilégios como os nobres tinham. Também não era um camponês que vivia do campo, porque ele tinha os recursos financeiros. Inclusive tinha burguês que era até tão rico quanto nobre. Então o burguês, ele buscava aí o seu espaço e também queria adquirir alguns privilégios que a coroa não reconhecia na sua pessoa. A questão do anticlericalismo, que é mais uma característica. Mas vamos pontuar que não quer dizer que os iluministas, eles eram pessoas que que não acreditavam em Deus, né? Eles não eram ateus, muito pelo contrário. Os iluministas acreditavam em Deus, mas eles discordavam da igreja por a igreja colocar sempre a religião acima da ciência, sendo que nesse período nós tínhamos grandes nomes já descobrindo, obviamente, provando para a igreja questões que ainda não eram aceitas por ela, mesmo esses cientistas provando para todo mundo, escrevendo inclusive artigos científicos e publicações que mostravam essa questão aí nas universidades, né? Por exemplo, que o homem já havia chegado à conclusão de que a Terra, ela não era quadrada, ela era redonda. Pois é. A igreja acabava enxergando os iluministas como hereges, né? Muitos foram perseguidos por ela, a fim de que essa verdade não viesse à tona. E batia de frente justamente, os iluministas batiam de frente com a igreja justamente por conta dessa questão de sempre colocar a religião acima da ciência. Pois é, alunos, nós vamos ver que o pensamento iluminista, ele vai ganhar espaço, vai dominar não só a Europa, como também as colônias. E nós vamos ver aí grandes processos de revolução e de independência acontecendo, porque as pessoas, obviamente, vão se apoiar, vão se pautar no pensamento iluminista para buscar o seu direito de liberdade, igualdade e fraternidade e se livrar desse regime absolutista que realmente causava grande sofrimento em várias regiões do mundo. Utilizando aqui o exemplo da França e adiantando um pouquinho, é no século XVIII que a Revolução Francesa vai acontecer, e para quem ainda não estudou a Revolução Francesa é um grande exemplo de acontecimento, né,
que ocorreu durante esse período e que representou justamente tudo isso que a gente está falando, né? Da ascensão desse pensamento iluminista, da organização dessa população para a queda da monarquia. Os burgueses, como estavam em um número menor, vão começar a disseminar essa ideia do iluminismo entre a população, entre os camponeses, e juntos vão lutar nas ruas para que o rei seja cassado, seja banido e um novo sistema comece. Esse tipo de movimento em que a burguesia, junto com o povo, começa então a buscar a sua independência, não vai ocorrer só na França, mas em outros lugares, principalmente nas colônias da América do Sul e Central. América do Norte também, pois os Estados Unidos, ele ainda era nesse período colônia da Inglaterra. E nós vamos ver chegar nos Estados Unidos também esse grande sopro de liberdade. Nós vamos ver muitas histórias como essa acontecerem também e grandes processos ocorrerem no século XVIII. Eu acho que é só. E aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem mais a fundo o iluminismo, façam as suas atividades se você é meu aluno e fui!